Bom dia, tarde ou noite, Raimundo dos Livros no Ar. E hoje eu vou tentar fazer o primeiro e provavelmente o único deste ano book haul, livros de presente, livros que eu comprei, achados, enfim, o nome que vocês gostam de dar aí para esse tipo de vídeo. Vai ser o único mesmo porque eu tive que juntar tudo que eu comprei desde o meu aniversário do ano passado. E aí, do aniversário do meu ano passado, que eu sempre comprei alguma coisa para mim mesmo, na época do meu aniversário, para o deste ano, que foi agora em junho, temos um prazo de um ano, e é nesse prazo de um ano que está tudo que a gente vai falar agora. A gente vai começar falando de quadrinhos e depois a gente vai passar para os livros. Eu espero me lembrar para botar aqui embaixo, caso você só esteja interessado nos livros ou só esteja interessado nos quadrinhos, depois da vinheta. Bom, como dito, vamos começar pelos quadrinhos e também por alguns bem óbvios. Então, este ano eu adquiri os Inuyasha de 13 a 15 dessa coleção nova que está saindo aí pela JBC, que é mais moderninha do que aquela que foi lançada originalmente quando eu era criança, tá? Criança não, acho que adolescente, quase adulto. Enfim, tem tempo que eles lançaram uma versão mais simplesinha. E como vocês devem ter reparado, aqui no canal já tem uma análisezinha minha do primeiro até o terceiro volume. Então vai demorar pra gente chegar até aqui. E no volume 15 eu já estou atrasado, porque eu acho que pra vender já tá aí no número 18. Então tem que tomar muito cuidado com essas coleções, porque às vezes tu tá lá deixando vir a promoção, e de repente tem um número safado que tu não acha nunca. E já já a gente vai conversar sobre isso. Então, primeiro aqui dos mangás foi no Inuyasha de 13 a 15. E primeiro a gente vai falar de mangá e depois eu vou passar para outros tipos aí de quadrinhos, beleza? Bom, continuando no mundo dos mangás, teve os 2 primeiros volumes de Frieren, que é um anime que eu gostei muito. Talvez eu faça um reviewzinho desses 2 volumes, mas eu... assim é mais bonito. Mas eu, por enquanto, não pretendo continuar. Eu acho... não sei ainda. Eu provavelmente não vou continuar a adquirir o mangá, nem a ler pelo mangá. Primeiro porque o mangá ele avança além da história do anime, que é o que eu estou acompanhando. E eu acho que ele é bem menos interessante por causa da questão visual. Porque, assim, hoje em dia, e eu acho que isso serve para qualquer mangá, tá? Pouquíssimos mangás não estão mais fazendo isso. Não era o que eu tinha de experiência de quando eu era criança. Quando eu era criança, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon. O mangá era bem diferente do anime. Principalmente Sailor Moon e Cavaleiros do Zodíaco. Então você tinha um monte de coisa que o anime colocava que não tinha no mangá. Tinha cenas feitas diferentes. Então valia muito a pena você ler esses mangás mais antigos. O Inuyasha é um desses exemplos. Tem coisa cortada no anime. Tem episódio que é filler. Tem filme. Então, sabe... o anime e o mangá eram produtos muito, muito diversificados. Aqui no caso da Frieren, é pouca a diferença do texto, para quase não ter nenhuma. A arte é bem parecida, ou seja, no anime eles tentaram imitar o máximo possível a arte do desenhista aqui. Porque, se eu não me engano, o roteiro é de uma pessoa, do Kanehito Yamada, e a arte é de outra pessoa que chama de Tsukasa, perdão. Tsukasa Abe, não sei se é homem ou se é mulher. Enfim, então eu não vou estar lendo por algo que aconteceu comigo em Game of Thrones. A gente vai acabar falando de Game of Thrones daqui a pouco, no vídeo. Porque eu li o primeiro livro e quando eu assisti a série, aí eu já meio que sabia o que ia acontecer. E eu percebi que pra mim é mais surpreendente ler o livro depois. Porque a série sempre... a série tem a questão dos acontecimentos, mas o livro sempre fala, a forma como é escrita, sempre não deixa de ter uma surpresa por trás. Então é isso. Então nesse caso aqui, eu não faço questão de saber antes do anime o que vai acontecer na história, que é um anime que eu estou gostando muito, muito mesmo, tá? Então, são 2 aqui que, apesar de bom, não vou continuar, mas comprei aí nesse período. Então, ainda complementando o que eu falei lá no Inuyasha, teve finalmente o Dr. Slump 18, que é um mangá que eu acho que deve ter uns 5 anos que eu procuro, que é o último volume da coleção do Dr. Slump, essa lançada pela Panini mais recentemente. Antes da Panini, a Conrad, na época que Dragon Ball, Cavaleiros estava fazendo sucesso naquele formato menor, começou a coleção, mas ela nunca terminou. E eu ainda tenho a coleção da Conrad aqui.
E aí eu continuei, eu fiz desde o início essa da Panini, mais a número 18, eu não achava nem para comprar na loja da Panini, nem para comprar em Amazon, essas coisas. Então acabei me perdendo no tempo. Aí quando foi no início do ano passado, eles começaram a lançar um box que era 1 a 18, todos os mangás tem lá no site da Panini. Só que assim, como que eu vou comprar todos os mangás para ter um? Ah, depois tu vende. Nossa, um trabalhão. Então eu fiquei meio puto e falei, não, vou comprar. E aí um dia eu tava com uns amigos no shopping, totalmente aleatoriamente andando, e tinha uma daquelas, que é tipo livraria, banca, tudo junto, que fica no meio, assim, tipo um quiosque aberto. Não é uma loja, não é uma loja de dimensão de loja, é uma loja de dimensão de quiosque, bem no meio. Tinha, por exemplo, uns Naruto Gold, antigo, ainda lacrado. Aí eu falei assim, olha, quer saber? Vou olhar, vai que tem o Dr. Slump. Tinha, e eu nunca fiquei, cara, tão feliz num shopping, eu acho. Nunca estive tão feliz estando dentro de um shopping quanto eu estive neste momento. Abracei quem estava perto, foi a maior sorte, e não foi tão caro assim. Aqui não tem mais preço sugerido. Mas foi R$40, tá? Então, não foi tão caro quanto eu imaginei que poderia ser, porque eu acho que o povo deve estar cobrando sozinho, se for vender, um preço altíssimo, né? Continuando essa vibe aí de Conrad começou a publicar, mas nunca terminou. Teve a Nausicaa, do Vale do Vento, que é aquele filme do... eu acho que é do Miyazaki, né? É, do Miyazaki. E é um filme muito famoso, foi um dos filmes que o sucesso dele foi que ajudou a montar hoje o que a gente conhece como estúdio Ghibli, Ghibiru, como quer que vocês falem, não sei como é a pronúncia que vocês gostam. Mas enfim, aquele é o apelido carinhosamente Estúdio Gilson. E é aquele estúdio que já ganhou vários Oscars de animação, da Viagem de Chihiro, do Serviço Secreto da Kiki, do Totoro. Então, vocês conhecem, provavelmente já assistiram, se vocês gostam de mangá, já assistiram alguma vez algum filme do Ghibiru. E só que o que aconteceu da mesma forma que aconteceu com o Dr. Slump, isso tem a ver com o fato da Conrad meio que ter dado uma quebrada, né? Não sei se vocês souberam disso. Enfim, eu era bem novo. Então ela parou, se eu não me engano, lá pelo 5º volume. Enfim, esse ano eu comprei as 3 últimas num Prime Day da vida. Não tava caro. E é isso, volume 4, eu sempre mostro errado. Volume 4, volume 5... volume 6, muito bonita essa capa. E aqui o volume 7, eu acredito que a coleção agora esteja completinha. Eu não cheguei a comprar esse original, não. Mas eu lembro da confusão que foi que o povo ficou meio puto, porque nunca tinham terminado. Pelo visto agora terminar. E para finalizar os finalmente terminados de compra, temos aqui Akira, que também foi numa Prime Day, tinham vários em promoção, porque sempre estava muito, muito caro. Sempre foi muito cara pra mim esse mangá. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Inclusive, tem vídeo aqui no canal do primeiro volume, e eu já estou lendo o segundo volume, então daqui a pouco vai ter vídeo no canal. Eu sempre achei muito caro, então eu comprava muitos meses depois, eu ia e comprava o outro. E eu consegui comprar os 3 primeiros. O quarto, primeiro ficou esgotado, depois voltou assim, R$150. Eu falei, mano, não tem condições. Até que chegou uma dessas Prime Days, eu não lembro exatamente o mês, e tava tipo, 30 não, tava R$40 os 3 juntos, cada um, se você comprasse juntos os 3. E aí, batata, pelo preço, praticamente pelo preço de um, vieram todos. E assim, gente, ainda tá no plástico, capas incríveis, incríveis. Nossa, como é bonita essa arte do Akira, na minha opinião. Vejam o meu vídeo onde eu falo bastante disso, de como me surpreendeu a beleza aí de algumas dessas capas e da arte aqui de dentro. Eu sempre mostro um lado e esqueço que no mangá, em geral, as artes são diferentes. Esse aqui tá lindo, mas essa aqui... Nossa Senhora! É isso. Então, aqui terminamos os mangás de 2025 e 2026. Agora vamos para os quadrinhos de outros lugares. E primeiro tem esse aqui, que assim como aconteceu com o Dr. Slump, quando eu achei o Dr. Slump, eu fiquei tão feliz. E foi antes de eu ter decidido fazer esse projetinho. Assista um vídeo que eu tenho de projetos de leitura, que eu botei tipo a minha cara e os e os autores, né, quadrinistas, escritores, etc, como se fossem os personagens do Mortal Kombat nas colunas. Enfim,
E um desses é o Jack Kirby. E eu só comecei porque quando aconteceu de eu ter achado o Dr. Slump, eu procurei o volume 4 dessa coleção aqui do Quarto Mundo, que eu tinha de 1 a 3 e a número 5. Eu nunca tinha achado a número 4 em banca e eu não achava pra comprar. E aí eu comecei a procurar e achei. Dei a maior sorte, inclusive não estava caro, estava praticamente preço de capa. Deixa eu ver se tem preço. Tem. Tava R$27,90 aqui na época e tava 30 e poucos pra comprar na internet. Então foi ótimo. Dei a maior sorte, agora tenho todo esse que foi publicado aí pela Panini como Lendas do Universo DC, nesse selo que é um selo que eu gostava bastante, era capa cartonada e tudo mais. Então vamos poder fazer nosso desafio Jack Kirby com histórias mais completinhas aí. Bom, e aí continuando, a gente vai ter primeiro as sagas ou as sagas de... E o primeiro das sagas é a do Wolverine, que esse ano eu comprei a número 2, aí eu demorei um tempão pra achar essa aqui, a número 3. Eu imagino que esse Honey da Terra deve ser algo que ou nunca tinha sido publicado antes, ou que o povo gosta muito, porque tava esgotadaço, dizia assim, esgotado. Até que finalmente voltou, e quando voltou, eu aproveitei e comprei os outros para não perder, então eu parei, por enquanto espero conseguir achar as próximas, no volume 5 aqui, do Wolverine. E eu não estava preparado para... Eu já tinha visto essa capa um tempo atrás, assim, naqueles 10, 12 anos atrás, onde os fóruns botavam assim, melhores capas de quadrinhos. Gente, só vocês pegando para ver como é linda essa capa. Ainda tá no plástico, só vou abrir quando eu ler. Mas basicamente, aqui onde tá as garras do Wolverine é tipo para imitar um arquivo secreto de governo. E aqui onde tá as três riscos dele, é um relevo, ou seja, essa parte aqui é uma sobrecapa, a parte amarela é uma sobrecapa, e aqui dentro está a capa mesmo com a imagem. Gente, lindo, 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 lindo. Então tá aí a saga do Wolverine. É difícil essas sagas, tá? É difícil porque é muita coisa, eles vão mesmo naqueles que você quer ter na sua vida, que você sabe que você vai reler, que você sabe que são histórias que você vai gostar dos personagens. E eles lançam de todo mundo e aí fica muito difícil. Então uma que eu quase ia perdendo e que eu queria muito, também consegui completar esse ano. Esse ano, inclusive, foi Overdose de Mulher Maravilha. Saga da Mulher Maravilha. 5, muito bonita essa capa. 6, interessante essa capa, não tão bonita. E a 8 que... 5, 6 e 7. E assim, a capa 7 é para ser o final dessa saga, porque vai começar uma outra saga. De uma outra fase diferente dessa. Só que é uma... Sei lá, eu achei que poderia ter sido escolhido uma capa mais interessante. Não é que a capa seja feia, é só que ela não remete a um final, uma conclusão. Então é isso. Eu acho que eles queriam mesmo não remeter um final, uma conclusão. Então, de Sagas da Mulher Maravilha, essa primeira temporada de Sagas da Mulher Maravilha está completa, e aí tem essa segunda temporada que eu tô vendo aí, que tem algumas histórias que eu já tenho em outros lugares. E por fim, da Mulher Maravilha, teve essa belezinha aqui que eu ganhei de presente de aniversário da minha irmã, que é um ônibus do John Byrne, vamos dar porrada, do Jorge Pérez, que é a segunda parte do volume. Por que eu chamo de segunda parte? Primeiro porque é o segundo ônibus, mas o que aconteceu? Antes de eles começarem a relançar essa parte do Jorge Pérez em ônibus da Mulher Maravilha, eles estavam lançando em capa cartonada, parecida com aquela que eu mostrei ali das sagas, sabe? Só que era esse selo aqui do Quarto Mundo, Lendas do Universo DC. Então lançaram 4, que era o referente ao primeiro ônibus, que também está à venda. E aí eu falei, pelo menos vão lançar o segundo, pode ser que eu compre, pode ser que eu não compre. Eu comentei com a minha irmã e ela acabou me dando de presente. Fiquei muito feliz, é lindo. Assim. Tem uma sobrecapa. Ó. Bem bonita essa arte dessa época. E as histórias dessa época são bem interessantes, bem mitológicas. Então, continuando sobre isso, eu preferi a capa cartonada. Além de ser mais barato para você comprando aos poucos, é melhor para manusear. É óbvio que esse daqui dura mais, o papel é muito melhor e tem tantas vantagens. Mas o meu coração é da capa cartonada. Então é isso. Continue aí, devo ter, sei lá, umas 60... Não, acho que é 50 ou 40 ou 50 primeiros números do Jorge Pérez aí da Mulher Maravilha, que é após
o crise, sabe quando tem a crise na Infinita das Terras, aí dá o primeiro grande reset aí do universo DC? Então é essas histórias aí com o tempo, esse período aí dos anos 80. E aí de dois que não são de super-heróis nem são mangás, apesar de um ser inspirado em mangá. Primeiro este, que é o Odisseia do Tempo do Sensei, o volume 1. E assim, eu não vou fazer vídeo sobre ele porque eu pretendo algum dia, e eu tenho a coleção toda assim em Kanzeban. Não sei se dá pra ver atrás, tá ali atrás, mostra aqueles 4 copos. Do Cavaleiros mesmo do Kurumada. Então, algum dia eu vou ler e vou fazer análise sobre ele, que nem eu tô fazendo de outros trabalhos aí. Mas assim, eu meio que tô meio indignado porque ter a Final Edition, e a Final Edition não é só com quadrinhos mais bonitos ou mais bem elaborados, ele também injetou coisas da história que modificam um pouco a história, eu já tô sabendo. Então eu tô meio puto também, então eu falei, deixa pra lá, quando passar a raiva eu leio e depois leio em scan as mudanças que ele fez, porque é óbvio que eu não vou comprar de novo um mangá que já foi publicado acho que 4 vezes aqui no Brasil. Continuando, mas tem esse aqui que eu comprei meio que pra olhar, pra ver qual que era. E, gente, que gibi legal. Se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, você vai gostar dessa. Na minha opinião, você vai gostar dessa história. Vou mostrar pra vocês a arte. Ele vai usar a arte inspirada no mangá mesmo, tá? Não sei se vocês repararam na capa, que são as armaduras do mangá, não são as armaduras do anime. E vai misturar com uma arte mais ocidental mesmo. Então os personagens estão mais esbeltos, os pescoços maiores, os olhos mais, vamos dizer, sóbrios. Eu acho que é uma coisa interessante. E além, assim, eu não sei se eu vou, provavelmente não vou comentar aqui a leitura em si, talvez eu faça só um resumão dizendo se eu gostei mesmo, porque eu pretendo continuar, só estou esperando chegar em promoção de novo os próximos volumes. Agora fica um alerta, se você ainda não leu tudo de Cavaleiros do Zodíaco, não leia isso aqui. Por quê? Porque ele vai se valer da história completa do que o Kurumada fez antes, pelo menos antes do Next Dimension, que é a continuação dos Cavaleiros, né? Pós-Hades, vamos dizer assim. Então, assim, se você não souber toda a história desde o início, desde quando o Seiya consegue a armadura de Pegasus, até o final da saga de Hades, você vai ter um monte de spoiler aqui. Um monte. Você vai saber algumas coisas sobre o Hades, sobre o destino desses personagens. Então é essencial para quem já é fã e que já leu tudo, já conhece a história ou já assistiu o anime todo, tá? Senão você vai pegar uns spoilers que você só ia se surpreender, vamos dizer assim, na época certa. Porque o que acontece? Aí falando rapidolíssima da história. Odisseia do Tempo, como o nome já diz, é sobre o Cronos, deus do tempo. E aqui, na verdade, eu acho que ele é Titã, não é Deus. Não sei exatamente, deixa eu ver aqui. O que ele diz. Não tem aqui no blurb da vida. Eu não lembro se ele é um Titã ou se ele é um Deus. Mas basicamente o que ele quer é comprovar a importância dele para os outros deuses do Olimpo. E através desses guerreiros dele, que são as Horas. Então eu achei muito legal a forma como ele divide. Então você tem as horas principais, por exemplo, tem o cavaleiro de 1h da tarde, o cavaleiro de 2h da tarde, de 3 da tarde. E o horário deles influencia vamos dizer assim, nos poderes. Então, coisas relacionadas a esse horário, seja na mitologia grega, seja em outras mitologias, seja na cultura popular, vai estar relacionada com esse guerreiro. Então vão ser também uma quantidade grande, parecido com o que acontece lá na saga das 12 casas, onde tinha 12 cavaleiros de ouro. Então vai ter um para cada hora. E vão estar, nessas horas, baseadas nas horas, vão estar inspirados os poderes deles, as origens. E os outros cavaleiros dele, os guerreiros, vamos dizer assim, menores dele, vão ser baseados na minutagem. Então 1h e tantos minutos, 1h, tantos minutos e tantos segundos. E à medida do minuto e segundo você vai sendo de patente menor. A patente dele é essa. Incrível, incrível. É legal. Ele respeita a personalidade, assim, de todos os 5, que é uma história dos 5. E, como eu disse, cada um desses aí, pela capa já é perceptível, vai se passar em um período diferente da história original. Então esse aqui, onde 3 dessas horas atacam um dos cavaleiros, estou tentando evitar spoiler caso você queira ler, vai se passar, por exemplo, no fim da saga, que chama Saga do Santuário, eu acho, né?
que é quando eles estão lutando contra os Cavaleiros de Prata, e antes deles invadirem o santuário na Saga das 12 Casas, aquele meio que período ali, é nessa hora que se passa essa história. Eu gostei, como fã de Cavaleiro, eu gostei bastante, eu acho que vale a pena conferir. E por fim, mas não menos importante, foram os 2 primeiros volumes, esse ainda tá no plastiquinho, do Asterix e Obelix. É só Asterix mesmo o nome, né? Por que eu insisto em falar Asterix e Obelix? Eu acho que ele é tão importante, é porque ele aparece nas capas, eu acho ele tão importante quanto Asterix, mas pelo visto não é não. Tem já análise do primeiro aqui no canal, então eu vou ver se eu deixo linkado, mas qualquer coisa procurem aí, que já tem aqui o início, e ainda esse ano eu espero ler o segundo, que é A Foice de Ouro. Então agora vamos passar para os livros. Os livros eu vou dividir entre achados, e o que é achados? São livros que eu achei em sebos, ou eu achei em promoções, apesar deles serem livros novos, mas estava sendo uma promoção, jogados por aí. Não foi assim, preciso comprar este livro, está caro, preço cheio. Não, foi tudo promoção. Esse primeiro que eu vou mostrar. Então, o primeiro é dessa coleção aqui, da Folha, que às vezes é da Folha de São Paulo, às vezes se chama Biblioteca Globo. É uma coleção bem legal, porque tem clássicos grandes da literatura. Mas ela é para estudantes, assim, pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, porque muita gente reclama disso. Eu acho que depende muito da sua profissão. Se você é de uma profissão, no meu caso, que você lê muito, você não reclama tanto. Mas tem gente que reclama de páginas brancas, prefere página amarela, esse tipo de coisa. Então a lombada é bem dura, é capa dura e tem uma jacket. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Então eu comprei porque, ó, aí dentro não tem nada, só o nome aqui do lado, e é uma capa dura. Então eu comprei porque aqui em casa já tinha um, que era o primeiro volume, que é o da Lolita, que eu pretendo ler ano que vem, provavelmente. Achei aqui nas coisas do meu pai ou da minha mãe. E eu vi que valia a pena, porque olha, esse segundo aqui, O Velho e o Mar, é um clássico que esse eu pretendo ler este ano. E é um clássico que eu nunca li. E tá por aí, em capa dura, um preço tipo R$10, gente. R$10 achei por aí. Tá meio baqueado? Tá, mas é uma capa dura, gente. R$10, tá ótimo. E tem o Morte em Veneza, que é um livro que eu pretendo ler eventualmente. Também, ó, bem fininho, capa dura. Esse foi R$15. Então, na minha opinião, valeu super a pena. Ainda nos sebos, consegui esses 2 aqui. Já tem vídeo aqui no canal do primeiro livro dessa saga, que é uma saga gigantesca, tem mais de 50 volumes. Eu não sei se eu pretendo ler todos. Eu estou no segundo, vocês podem ver, tem uma marcação aqui. Eu estou lendo neste exato momento que estou fazendo esse vídeo. Então, eventualmente, vai sair o segundo volume. E é aquilo. Aguardem um review, porque não sei se eu vou seguir. Eu vou ler, óbvio, vou acabar lendo esse, porque eu já comprei. E, de novo, se você chegar lá no site, tem vezes que você olha, esses livros estão R$60, R$70. Aí tu vai num sebo e acha 15, só porque tá meio desgastado. E é ótimo para ler, que é capa mole, é todo confortável e tal. Mas enfim, eu não sou muito de recomendar esse livro, porque ele é daqueles livros bem de entretenimento mesmo. Tem pouco valor, assim, de enriquecimento cultural que algumas pessoas gostam. Só que aqui, este canal, eu não sou exatamente um intelectual. Eu leio mais essa parte de literatura por entretenimento e tenho os livros relacionados com o meu trabalho. Então, esses de entretenimento aí eu pego de tudo. De clássico a livro mais comercial, e aí eu vou comentando com vocês. Então é isso. Se você gosta, é um livro que mistura ficção científica e romance, tá? É a história de uma policial aí no futuro de Nova York. Ponto. Bom, vou achar agora espaço para botar as coisas depois. E ainda continuando nos achados, teve esses livros que são novos, mas estavam com um precinho ótimo. Esse aqui eu via muito na época que eu trabalhava, só que ele tava numas faixas absurdas, tipo 100, R$120, então eu nunca nem cogitei em comprar. E um dia tava lá, eu já li, por isso que tá aberto, e eu não sei ainda se, como vocês podem ver, os grandes julgamentos da história. É um livro onde vários juristas, eles comentam de alguns julgamentos que eles acham interessantes, acham que todas as pessoas deveriam conhecer, porque fizeram modificações no pensamento humano, de certa forma. Então, talvez eu faça um vídeo sobre ele. Eu gostei bastante desse livro, bastante. E eu achei por R$30, tipo 34, 35. Um livro que originalmente eu achava por 115, 120. E ainda num plástico, que eu não sei se era porque era semi-novo e passaram num plástico ou se era novo mesmo.
Mas enfim, foi ótimo, super confortável, as folhas tudo de boas. E tá aqui aquela folha que o povo gosta, que não é branca, né? Meio amarela. Meio como se fosse um amarelado, amarronzado. O povo diz que descansa a vista, sabe? Deve ser verdade. E aí, continuando, esses que ainda estão no plástico. Esse aqui vai muito pular fila. Vocês podem ver aqui no canal, tem um vídeo que é meio que a programação de leitura que eu faço. Mas também você vai assistindo, você vai ver que vai ter uns vídeos aí que você fala, mas esse livro não estava na programação, então tem uns que pulam a fila. Esse aqui vai pular a fila com certeza. Esse eu comprei na Amazon, numa dessas Prime da vida, só que tava um preço muito bom, tava tipo 20 e pouquinhos reais. Um livro novo, e precisamos falar sobre o Kevin nessa capa linda, 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 sinistra, mas linda. Muito melhor do que aquela capa de filme. Assim, eu tenho essa frescura aí de dondoca, de capa de livro, eu acho horrível. Quando é filme, quando põe a série, em vez de ser uma arte original, uma foto original, olha isso, muito melhor. E vai passar na frente sim. Eu vou ter que dar um jeito de ler esse livro ainda esse ano. Então, ainda nos achados, tiveram esses dois aqui, que é O Bicho da Seda e O Vocação para o Mal, que são aqueles livros que a J.K. Rowling escreve quando ela quer fazer a história de detetive dela. Ela tem essa saga de história de detetive. Eu comprei por quê? Porque eu já tenho o primeiro, não li, mas eu assisti a série, eu gostei muito da série. Muito, muito, muito. A série é na HBO Max. Na HBO Max, se vocês quiserem dar uma conferida. Eu gostei bastante dos dois personagens, do Cormante, como é o nome dele? Cormoran Strike. É melhor chamar Strike, né? Do Strike e a Robin, que é meio que ajudante, e eu vejo ela mais como protagonista do que exatamente ele. É co-protagonismo, mas eu acho ela a personagem mais importante. Então eu gostei bastante e pretendo ler um dia. Não tão cedo lerei, porque tem muito livro de policial mistério aqui no meio. Então vai ficar bem ano que vem, daqui a 2 anos. Mas eu comecei a comprar por quê? Porque ela deu a J.K. Rowling deu uma declaração, não sei se vai ser verdade mesmo, mas que parece que ela só vai escrever 10 livros. E já tá, tipo, 7º, 8º, mais ou menos. Então já tem o início, meio e fim. Então vale a pena colecionar e ter todos e ler depois, eventualmente. Então é isso. Então agora são 2 pilhas pequenas que são de presentes, livros que eu ganhei. Primeiro, os livros que eu ganhei, mas que já são usados. E assim, meio que são empréstimos também, porque eu vejo que se a pessoa me deu um livro para querer que eu lesse, além de eu me sentir um pouco obrigado de ler logo, e um desses eu já li, daqui a pouco vai ter vídeo no canal, eu meio que me sinto um pouco na obrigação de também repassar, né? Porque já que eu fui honrado, de graça tem um livro para ler, repassar aí eventualmente, então eles vão ser repassados em algum momento. Então, primeiro foi esse aqui, o Filhas do Segundo Sexo, do Paulo Francis. Eu nunca li nada do Paulo Francis. Tenho uma vaga ideia de quem ele é. E eu imagino que seja um livro assim de crítica de costumes da época. A época que eu digo aqui é anos 70, 80, por aí. Acho que aqui diz anos 80. Enfim, é isso. Então, naquele período, eu imagino que talvez seja o período da ditadura, porque tinha acabado de começar a abertura do país. Então, talvez seja uma crítica a isso. E outra coisa que eu imagino, isso é tudo achismo, tá? Eu ainda não li nem o sinopse dessas coisas. Eu imagino que isso tem a ver com prostituição, com protagonistas que trabalham nessa área aí, nesse ramo. Então, eu não sei quando eu vou ler. Não é o tipo de livro que me interessaria. Mas como me emprestaram, me deram, vou dar essa olhada assim, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer e pra que me dá um presente. Sou desses aí. E aí, continuando ainda nos presentes, teve esse que eu tô interessadíssimo em ler. Tô vendo em que momento eu vou colocar aí na pilha de leitura. E é uma leitura mais tranquila porque é uma antologia, tá? Da Academia Castanhalense de Letras, ou seja, de Castanhal, no Pará, é uma cidade do Pará. São 23 escritores que são membros da Academia Castanhalense de Letras, mas não diz exatamente todas as profissões deles. Então eu imagino que seja variado, não seja só professores, tá? Mas é isso, eu estou interessado para ver que tipo de texto tem. Quando você passa assim, folheando, você vai ter que tem muito poema, muita poesia. De vez em quando você tem uma crônica e de vez em quando você tem textos assim que são meio que informativos. Então, eventualmente eu quero ler, sim. Ainda veio com marca-página bem fofinho, sou viciado em marca-página, só caso vocês não saibam.
Então será lido com mais intensidade. E o que eu já li muito, ainda não fiz as marcações, mas eventualmente vai ter vídeo aqui no canal, é o A Biblioteca da Meia-Noite. Vou adiantando que eu não odiei o quanto muitas das pessoas odiaram, porque eu vi 2 tipos de vídeo. Ou a pessoa odeia, diz que é a pior coisa, não a pior coisa, mas uma das piores coisas que ela já leu, que não vale a pena. Ou a pessoa diz que é lindo, maravilhoso, é transformativo para a vida dela. Eu fiquei bem no meio, tá? Eu fiquei bem no meio, fiquei bem morno, como diz a pessoa religiosa, bem morno. Deus me vomitaria, porque eu fiquei bem no meio. Eu acho que tem coisas boas, tem ideias legais, e ao mesmo tempo tem umas partes do livro que são intragáveis, personagens intragáveis, e a gente vai sim conversar sobre ele. É isso, é um livro que ainda tem um pouquinho de hype, mas já tem acho que uns 5, 4 anos, que foi quando ele foi publicado, fez muito sucesso. E por fim, mas não menos importantes, livros que eu me dei de presente no meu aniversário. Esse aqui foi o do aniversário do ano passado, que foi o Cavaleiro de Sete Reinos. Já tem vídeo aqui no canal. Vou ver se eu lembro de colocar aqui o link. E é o que deu inspiração para essa nova série de Game of Thrones do Cavaleiro de Sete Reinos, esse nome, né? Tem o Egg, o Duncan e tudo mais. Eu gostei bastante. E é basicamente um livro de cavalaria no período de Game of Thrones. É isso. Então, se você tiver interesse em livros de cavalaria, vale a pena, mas vale muito mais a pena se você já gostar desse universo de Game of Thrones, que foi o meu caso. Vejam lá o meu vídeo. E nessa versão... Essa versão me decepcionou um pouco, por quê? Porque eu não sabia que ela já tinha sido publicada. Eu sou bem por fora de mercado editorial. Então essa aqui é uma versão capa dura, bonitona. A letra é tipo uma tinta dourada. Mas eles também fizeram uma publicação antes, no mesmo esquema da publicação dos livros normais. E aí eu queria... Porque os meus livros normais de Game of Thrones são aqueles capa mole, né? Então eu fiquei meio... queria aquele, mesmo sendo de menor qualidade. Mas é isso. São 3 histórias, 3 contos, levando a cabo essa aventura do Egg, que é um menino misterioso, carequinha, e o Sir Dunk, que é começa como aspirante, depois vira um cavaleiro, na época do Game of Thrones, daqui do Crônicas de Gelo e Fogo. E só que ele é um cavaleiro de origem pobre, ele não teve pai e mãe, ele foi criado por um cavaleiro, e aqui você vai ver que, em geral, se espera que os cavaleiros tenham origem nobre. Então isso vai ser uma das principais problemáticas do livro. Eu acho que vale a pena assistir o vídeo. E esse aqui, que é o meu xodózinho, eu dei a maior sorte. Foi o destino querendo me dar um presente de aniversário. Em junho estava em promoção essa belezinha aqui, que é o Dark Agnes e Outras Histórias, que são contos aí do Robert E. Howard. Por que eu fiquei muito feliz de conseguir isso aqui a R$100? Porque quando lançou estava tipo 150. Porque eu tenho os Conan 1, 2 e 3 nessa coleção, que é eu acho que é acetato, essa jacket dele. Eu vou tirar pra vocês verem. Lindo. Tava no plastiquinho, inclusive eu tirei do plastiquinho só pra mostrar pra vocês. Olha isso. Então todo o texto da capa tá aqui. E a arte fica totalmente livre pra você ver. Essa personagem que, pra mim, é inspirada na Red Sonja. A Red Sonja não é, da forma como nós a vimos nas histórias do Conan, não foi a forma como o Robert Howard imaginou essa personagem. Ela é criada nas histórias dos quadrinhos, inspirada em outras personagens, estilo dela, que não são contemporâneos do Conan, aqui dessa história. Por isso que eu imagino que eles fizeram retratar essa personagem dessa forma similar, mas com coisas bem diferentes. Por exemplo, ela tem 2 pistolinhas aqui e tudo mais. Lindo, lindo, lindo. E tem arte aqui dentro. Tem as capas onde foram publicadas originalmente as histórias. E é isso. Fiquei muito feliz. Esse aqui, você vai passar na frente? Bom, ainda não li nem o Conan. Então eu tô vendo. Eu acho que provavelmente eu vou ler o Conan 1. Vou ler esse. Ou eu vou ler o Conan 1 e o 2. Vou ler esse. Depois o Conan 3. Vou vendo ainda. E eu fiquei muito feliz também porque é muita edição limitada isso aqui. Porque provavelmente quando eles forem relançar, caso tenha sucesso, eles não vão mais relançar nesse formato. Que foi o que aconteceu tanto com Conan, que hoje em dia você não acha mais novo, você só acha usado. E os outros livros, as outras histórias do Robert, tipo o Solomon Kane, o Cool, né? Cru, não sei se é Cru ou se é Cool, que são outros personagens dele que também foram lançados nesse formato. Você não acha mais e agora você tem que pegar as capa mole.
Eu gosto de capa mole? Eu gosto de capa mole. Mas essa belezinha aqui não volta mais. Eu já ia esquecendo. Tem esses aqui da Agatha Christie. Então, vamos só fazer um parêntese. Que são livros que eu comprei porque eu tô fazendo esse... Como é que eu posso dizer? Esse desafio da Agatha Christie no vídeo de desafios que eu já comentei aqui. Assistam quando puderem. Tem lá falando que eu vou tentar, vai ser difícil, porque são quase 80 livros. Vou tentar ler todos os romances da Agatha Christie, ou seja, todas as histórias policiais inteiras. Não vou ler as peças, tá? Não são tantas peças. Mas eu vou ler todos esses, assim, que foram publicados de formato de livro, eventualmente. Então, uma das coisas que eu achei é que tem essas compilações. Ou seja, alguns livros que não são tão famosos, elas vêm nessas compilações, são bem legais. Normalmente vem 4 livros. Então sai bem mais barato. Esses todos são usados. E esse primeiro é o que tem o primeiro livro dela e a primeira aparição do Poirot, que é o Poirot Parcerias Célebres com o Capitão Hastings, que é um personagem que é tipo o Watson dele. E o primeiro livro que a Agatha Christie escreveu, seu grande sucesso, diga-se de passagem, foi O Misterioso Caso de Styles. Vai ser um review que daqui a pouco eu vou lançar aqui no canal, se tudo der certo, se Deus quiser. E é isso. Então, dessa leva, para tentar ler todos os livros. E com essas compras que eu fiz, fica até o volume... Até o 9º livro da Agatha Christie, em ordem cronológica, tá tudo certo. Vocês vão vendo as coisas por aqui. Depois eu vou vendo, eu vou procurando. Então, primeiro, como eu disse, o Poirot, Parcerias Célebres com o Capitão Hastings. Continuando, tem Mistério dos Anos 20, que vai ter esses 4 livros aqui. E o segundo livro dela, se eu não me engano, é O Adversário Secreto. Posso estar enganado, mas eu acho que é O Adversário Secreto. Aí depois, o Mistérios dos Anos 40. Eu pulei o 30, porque eu tenho quase todos os livros do 30, se eu não me engano. Mas eu vou vendo. Aí esse aqui, que é o Poirot Investiga, que eu achei nesse formatinho, que eu achei até legal. É bem antiguinho, né? Qual é a editora? É Círculo do Livro? É, do Círculo do Livro. Não sei se eles chegaram a publicar tudo da Agatha Christie. E teve esse box que eu ganhei, é da minha irmã. E ela me deu, assim, para eu ler eventualmente, para não precisar comprar. Então aqui tem O Último Caso de Poirot, Cai o Pano. Poirot perde uma cliente e a extravagância do morto. Esse é bem lá na frente, então vai demorar muito para eu chegar nessas histórias aqui. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o Como Vocês Queiram Chamar, Book Haul, Book não sei o que da vida. E é isso. Por enquanto é só o que vai ter aqui nesse canal. E se esse canal continuar, ano que vem, 2026, 2027, a partir dessa data aqui, tudo que eu adquiri vai ser um novo book haul ano que vem. Se tudo der certo. Porque, como vocês podem ver, eu tenho muito livro antigo. Então, comprar livro é uma coisa assim, um livro a cada 2 meses, a cada 1 mês, etc. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal. E se curtiu o vídeo, curte, escreve aqui o que achou. Se algum desses livros você tem interesse, se você acha que um desses livros que eu peguei aqui ele é péssimo, eu não deveria nem ter pegado. E é isso, obrigado. E a gente vai se vendo aqui no canal.